Boa tarde, senhores ouvintes. Daqui a Liliana Rodrigues, a abelha da esquerda, com a abelha aqui à direita, a Sara Madalena. Hoje temos um convidado muito especial, o João, que não me vou mostrar por uma questão de proteção de dados. Também temos aqui a boa companhia do Dinar, que nos está a dar apoio técnico e, portanto, esperar que tenham tido uma boa semana e, particularmente, um bom fim de semana. Sara, sabemos que este fim de semana houve uma série de atividades, não é? Umas acabaram em pancadaria, pelo que nós pelo menos conseguimos percepcionar, mas antes de chegar à pancadaria no futebol, gostava de saber, não é? Como é que foi então o teu fim de semana? Se foi mais calmo do Semana. que no Londrinha? Foi, foi, foi um fim de semana bastante agradável, para variar, porque eu ultimamente ando em modo do bicho do buraco, que é algo que também vamos tentar combater, mas tive que ir ao Porto por motivos de saúde e já agora, no sábado, passámos o dia no Porto, fomos à Ribeira, jantar, ver o pôr do sol, na Foz, Está portanto, muita gente, não é? Também no Porto, disseram que está um bocado. há um bocadinho congestionado, sim, mas foi agradável, não deixou de ser um fim de semana diferente, sair da ilha, não é? Arejar, arejar os lóbulos frontais e a glândula pituitária. No domingo, cheguei no primeiro avião, fui a casa, dormi 15 minutos em cada olho e pus-me A meia hora não está mal, meia hora em cada olho não e está mal. pus-me na alheta porque tive que ir representar o CDS na sessão solene do aniversário como é que se diz 190? É o 190, pronto. 190 com aquela coisinha assim, Sim, é o 190 com vou aquela ver coisinha como em é que se cima. faz. 190 Nigério, Jari, Juro, 190. Portanto, não fiquei muito tempo, porque tinha que fazer em casa. E pronto, mas eu também sei que há pessoas que, como eu também, cheguei ao aeroporto, outras vão aí é ao Euro. Eu não consegui ver como é que se diz, mas eu vou descobrir. Sim, mas eu recebi uma mensagem de alguém que diz não preciso de boleia porque depois o aero, aí é Eu ouro. sabia que não ias conseguir dizer. Aí é ouro. Aí Oh, é oh, ouro. oh, é Eu, melhor, é melhor explicar nos ouvintes o que é que eu até aconteceu. hoje, já a Liana a dizer que não queria andar no meu carro novo. Não, a Helena queria Porque muito andar no carro novo da Sara, só que a Helena tem que ir ao aeroporto. E em vez de dizer não, aeroporto, diz escreveu uma coisa que aí não se sabe é exatamente, que Porto. é impossível de soltar. Ainda menos de dizer, não é? O meu fim de semana, ao contrário do teu, ainda não me perguntaste, mas eu vou dizer na Mas mesma. eu também não preciso perguntar. Eu também, Não, o é meu, decorrência de eu dizer como é que foi o meu, tu dizes como é que foi o teu. não, eu não estive no Porto, que é uma cidade linda, uma cidade que gosto muito. Um abraço à Adelaide Ribeira, que está no Porto, uma grande amiga. Uma grande camarada já agora, e que fui nossa deputada pela Tu já Madeira, falaste dela aqui algumas a vezes. Adelaide Ribeiro, e portanto dizer que o meu fim de semana foi na Madeira, no Funchal, como manda a regra, Não foste a não Mexico? fui a Então Machico, já não manda, não é como manda a regra. espera, não fui a Machico no sábado e no domingo, mas fui a Machico na sexta. Ah, bom. Não sei se isso conta como introdução ao fim de Se semana. foi após as 6, já conta. Fui lá jantar. Então, pronto. Ahm, pronto, e foi isso. Portanto, foi tratar de uma coisa que eu gosto muito, que são das flores. Portanto, é uma coisa que pouca gente sabe que eu gosto de fazer, que é tratar de flores. E sei o nome delas quase todas. Quase todas. E, portanto, foi um fim de semana em que Sabe o que estraguei é as que eu mãos, mas reparei? valeu a Em pena. vez de. Que agora, em vez das orquídeas tradicionais, aquelas orquídeas que a minha mãe tinha quando eu era miúda, que eram lindas, ela São metia uma grandes. cana Sim, para sim, segurar sim. lá o pescocinho das orquídeas, mas São parte, com o peso, elas sim, fazem. mas eram maravilhosas, Sim, eram sim. A minha mãe tem umas lindas em casa. umas coisas mesmo do além. Ela, aliás, quando vinha na Festa da Flor, nesta altura, vínhamos sempre ao Funchal, ela comprava bulbos, que a gente chamava mesmo à Sim, sim, campo de são. batatas, as batatas das orquídeas, e eu lembro-me que ela tinha maravilhosas. Eu lembro que ela Queria tinha preciso até de cuidado, se umas. mexeres muito, podes apanhar alergia. Há pessoas que apanham alergia de mexer nos bolos. Não sei agora se aquelas artroses e coisas que a minha mãe tem, ela não deverá ter a ver com isso, Não, não. mas. Estou a dizer é alergia mesmo na pele. Não, 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 não. aliás, é bom fazer força, porque assim mexe muito as mãos e. Não, mas ela agora já não faz jardinagem. Isto era na altura dos 30, 40, por aí. Mas o que é Mas que aconteceu às flores? Entretanto, quando nós viemos embora, não sei, minha mãe acabou por ir dando, não sei, desfiz. Isso é que elas já não existem. E antigamente posso-te mostrar fotografias que Não, eram são lindas, lindas, as coisas orquídeas são. enormes e diferentes. Ela fazia coleção, mesmo os sapatinhos.
Não era só aqueles, Eu nunca aqueles tive sorte de... com sapatinhos. Mas ela tinha uma Portanto, daqueles... quem quiser me oferecer sapatinhos, esteja à vontade. Eu nunca tive sorte. Tenho lá um que nunca deu. É uma coisa estranhíssima, nunca deu. Os meus sapatinhos que a Graciela, que é a senhora que trata da minha casa, 2 vezes por semana, levou-me uns sapatinhos e eles todos os natais Não, a florais. minha nunca deu. A mim foi uma colega minha que me ofereceu, a minha coordenadora científica, já agora, a professora Goreta, que manda um abraço, que me ofereceu uma há uns anos atrás. Eu tenho a planta, mas ela nunca deu flor. É esquisito. Quem sabe se é do sítio onde tu a tens? Não sei, se calhar pode estar muito à sombra, não É, sei. deve ser. Ou não, os sapatinhos, de acordo com o que eu tenho visto empiricamente da minha mãe, não podem apanhar muito sol. Pois, não Mas também sei. na sombra, sombra, sombra também não. Mas pronto, olha, foi um fim de semana essencialmente a fazer essas coisas, a descansar em casa com os animais, hum, e a ver futebol, não é? Soubemos que houve jogos complicados, portanto, Pois, viste um que eu não vi. eu não vi esse jogo, Ah, não viste atenção. o jogo. Não vi o Mas jogo. leste sobre o jogo. Li sobre o E jogo. Um então, jogo o que dos aconteceu nesse jogo? juvenis ou júniores ou pronto. Mais pequenos, Ainda mais para os jovens, daqueles que ganham mal no futebol. dos que não ganham nada no futebol. Eu Não não ganha sei. nada, os juvenis, não? Não. Não sei. Não, Ah, João? Não, o Cana. João Às confirma vezes, que eles não às ganham. vezes nem os séniores ganham, Hum, ficam tanto tempo os salários atrás quanto mais os miúdos. Então consta que num jogo no Andorinha, salvo erro, Andorinha Marítimo B, de júniores ou juvenis, já não me lembro, que devido a um lance, ou lá o que é que foi, que não ficou bem dirimido, que entram as mães pelo campo adentro. as mães? O que eu li foi uma mãe que foi tirar satisfações a um jogador que tinha, não sei se foi cometer uma falta contra o filho dela ou qualquer coisa assim. Vai a mãe como rastilho de pólvora, vai os outros todos já à molhada e consta, não se tem a prova provada de que isto terá acontecido, mas parece que sim, que consta que um dos pais foi ao carro buscar nada mais, nada menos que um machado. Nem Machado? não, é um machado do Porto, Que aquele horror, meu daqueles, Deus! penso que é um machado mesmo daqueles de cortar a lenha ou carnes ou coisas assim. Isto para dizer que os pais, e todos nós, temos que ter a franqueza, e a humildade de olhar para nós mesmos e se precisarmos de ajuda, se precisarmos de aliviar as nossas frustrações, que não usemos os nossos filhos como instrumentos de desabafos e de frustrações. Porque aquilo que eles viram, aquilo que eles estão a ver, eles vão replicar, ou pelo menos vão se lembrar para o resto da vida. João, se eu entrasse na tua aula de educação física e largasse uns batentes num colega teu, Que tu ias, horror, tu meu ias Deus! espelhar, Não não? precisas perguntar a João, perguntas-me a mim, que eu respondo-te Tu ias isso. espelhar, não? Durante um dia, Olha, vá. menos Durante um mal, um dia. dia não está mal. Um Não dia. está mal. Pronto, João. Não te chibes mais, está bem? Não te esqueças, depois podes ir a pé Ai, para casa, sabes? mas deixa-me dizer que acho isso inadmissível, porque eu acho que deviam fazer assim. Eu estou aqui a tentar resolver isto. Que deviam fazer assim. Quando há o jogo dos miúdos, ou dos intermédios, dos júniores, então se calhar deviam fazer ao mesmo tempo um jogo com os pais. Assim, eles brigavam entre eles. Uhum. Portanto, Deixava os miúdos em paz. cada geração tratava Esse dos seus escalão, não é? problemas. Esse escalão de pugilhato. Não, porque Aquele canto, dança, mãe do Matias. Matias não me o calhas. A mãe do Matias. No outro, na cadança, a mãe de Clarinha. E quem irá mas tu ganhar? já reparaste as vezes que isso já aconteceu? Já reparaste que já aconteceu essas brigas assim? Sim, é comum, daí eu estar a dizer, não vão descarregar as suas frustrações para os jogos de futebol dos vossos filhos, de futebol, de handball, seja do que for. Ah, Os nossos pais, pelo menos os meus pais, eu fui atleta, não parece, mas fui atleta de voleibol durante anos, e nunca os meus pais acho que foram ver um jogo ao outro, não é? Porque tinham que trabalhar, e nós não nos perdíamos, íamos sozinhos, não é? Para os nossos Exatamente. treinos. Mas Eu não tenho. nunca os nossos pais se meteriam numa coisa dessas. Fui vítima de bullying do grosso na escola e minha mãe nem nisso Mas me isso é já criou. outra coisa, Já bullying é também, outra coisa. já é um bocadinho demais também. Agora, no desporto, temos tido, eu penso que isto não é só na Madeira, deve ser em todo o lado, os pais agora entram quase que no jogo e há esse tipo de coisas. E a questão é, há árbitros nesses jogos, não há? Há árbitros, pelos vistos não há policiamento. Devia de Está haver. bem, mas os árbitros estão lá precisamente para pôr ordem Mas no eles tentam jogo. por ordem, pois vão os pais, vão em cima dos árbitros também. Seja como for, acho que as pessoas têm que ter calma. Anda toda a gente com os nervos à flor da pele.
Mas não me parece que seja um bom exemplo um pai ou uma mãe entrarem por Não, é só uma um vergonha. campo de futebol, Traça de ou seja, outra expressões. coisa Até qualquer. parece a personificação daquela. A minha mãe vai passar por ti quando a gente era miúdo. Sim, Vai dar duas mas eu era mais um dos meus irmãos, o meu irmão vai-te apanhar. Mas repara, o que é que se está a passar ao jovem, o exemplo que se está a passar, percebes? Das duas uma, os jovens precisam do desporto, o desporto é fundamental para o seu crescimento, não é só para jogarem bem, é para saberem conviver e saberem cá E a regras. disciplina, exatamente, exatamente. E portanto, quando isso acontece e é retirado a quem de dever ou de direito, neste caso um juiz, como é que se Um diz? árbitro. Um árbitro, perdão, quase não dizia, meu Deus. Quando se tira essa competência ao árbitro, muito dificilmente a criança ou a jovem vai respeitar, seja quem for, que não seja os pais, os pais, a mãe ou o pai. Até o dia em que se percebam que os pais também exageraram e nem os pais respeitam. Agora, não percebo como é que é possível depois alguém ir buscar um machado, por amor de Deus. Tudo maluco. É tudo completamente doido. Para os miúdos já é que isso aqui é terrível, quer dizer, além do mau exemplo que se dá. Não sei agora quais são as consequências que isso tem. Pois, são consequências criminais. Não é? Pois, não sei. Consequências criminais. São adultos que cometeram crimes. Olha, falar Estamos a em pensar em crime, integridade física, de mas chegou injúrias. a vias de facto? Que Com horror. machado, acho que não, mas com os instrumentos que Deus nos deu, como por exemplo mãozinhas, pezinhos, pontapés, pugilhados. Sim. Bem, falando em pugilados, e reviravoltas, não é? Eu fiquei extremamente decepcionada com o jogo de ontem, não é? Ontem, ao fim de semana para jogos parece que foi terrível. Estava o Benfica a ganhar por 1-0. A ganhar por 1-0. E não é que se dá uma reviravolta. Portanto, naturalmente quero Tu aqui és dar. benfiquista. Sou desde miúda. Aliás, primeiro sou do Marítimo e depois sou benfiquista. Está bem, estou calada. Mas eu gostava de dar os parabéns a todos os sportinguistas, nomeadamente ao meu pai. Fiquei muito contente, não é? Pelo Sporting ter ganho. Eu, naturalmente, que já dava por vencido o Sporting, mas olha, enganei-me. Hum, enganei-me mesmo. Pois é, olha, falando de reviravoltas, nós também tínhamos um, um Trump. Nós estamos a ler uma notícia em direto na CNN que diz que Israel mata 18 crianças em escola usada como abrigo. Eu acho que Israel já começa Já a ir começa, não é? além, Já já começou há muito ultrapassou tempo, as linhas já todas. ultrapassou todos os limites da chamada legítima defesa e defesa da soberania e tudo mais. Eu peço desculpa, Israel não é? Porque nós está, temos passado do futebol para Israel, mas de facto isto é uma coisa muito está a dar agora em direto altamente preocupante o que está a acontecer. e claro, e basta dizer que a escola era usada por terroristas e já se matam 18 crianças e toda a esperança de uma nação. E não sei se viste o caso daquela médica mãe, uma médica que é mãe, era, quer dizer, já não era, mãe de 9 crianças, em que das crianças, perdão, 9 morreram num ataque e o marido está em estado gravíssimo. Também era médico. Portanto, está um filho e o marido em estado grave. Ela, curiosamente, é pediatra. Ah, Imagina se ela estava, por exemplo, de serviço de urgência e vê os filhos começarem a chegar estropiados às urgências. não, eu Por exemplo, estou. Isto já foi muito longe, isto tudo. já não há desculpa para aquilo que está a ser feito. E agora também não é bem uma reviravolta, mas também é falar da politização de certos espetáculos. Sabes que está em investigação, o sistema de pontuação dos telefonemas, portanto, há o júri, uma pontuação dada por um júri formado por pessoas específicas em cada país, e depois há os telefonemas, os célebres telefonemas para eleger as melhores canções. Eu estou a falar do Festival da Eurovisão da Canção. Israel estava fora, não era? Não, Israel ganhou os 12 pontos dos televotantes de Portugal. Tu acreditas? Eu acho. Vamos lá, Fé. Um, eu queria voltar atrás, pois então avançamos para as questões culturais. Isto não é uma questão cultural, Sim, porque o mas que interessa é repara, aquela canção eu que não vence. Aqui é uma acredito, questão política. eu não acredito que todos os israelitas concordem com o que está a passar em Não, eu Gaza. penso, eu penso que até muitos deles não concordam. Aliás, tem havido manifestações, não é, sobre isso. Tal como muitos russos Se é, não concordam com o que se passa na Ucrânia. mas repara, se é verdade que o Hamas fez em outubro de há 2 anos, há de ano e meio, já passou ano e meio, foi gravíssimo. O que está-se a fazer em Israel é literalmente um genocídio. Portanto, vamos chamar os nomes
como As deve coisas pelos ser. nomes. Isso, obrigada. Portanto, chamar os bois pelos nomes, acho que é Os assim que bois se pelos diz, não é? nomes. E, portanto, o que está a passar é gravíssimo. Isto é feito à descarada. A União Europeia agora teve uma posição mais dura, mas repara, ainda estão nas propostas de embargo, ainda estão nas propostas. Quando tomarem uma decisão, Já já a não Palestina há, desaparecer exatamente, completamente. já não há palestinos Só que ou isto há um palestinianos. problema. Isto ainda vai criar mais ódios da Palestina contra Israel e, aliás, do mundo árabe ali, não é? Portanto, ainda vai criar mais, E mais começam também ódios. a se isolar face ao mundo ocidental também. Mas eles têm as costas largas dos Estados Unidos, que também já começa a dar um ou outro Já sinal. começam como acontece aos dentinhos, a bulir. Porque o Trump, tanto parece que não está assim tão. Queria transformar a Gaza num resort, mas nunca mais ouvimos falar do resort. A verdade é essa. Trump é dos homens mais perigosos que temos aí. E é verdade. Mas também já começa a tremelicar face ao Putin. Não direi a tremelicar de medo, mas a tremelicar de raiva, porque o Putin não está para troll. Ele disse na sua campanha que acabava com a guerra da Ucrânia num dia. Não se sabe qual era o dia. Para, mas eu ainda quero voltar um bocadinho atrás. Antes de ir para o Putin. O próprio Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, admitiu que financiou o Hamas. Admitiu isso. Tem 3, 4 dias que admiti isso. Hum, e Israel faz isto. E até há a suspeita de que os túneis Do Hamas, sim. portanto, é na Palestina tenham sido feitos, realizados com dinheiro não só de Israel, mas com dinheiro da União Europeia, porque não havia controle do dinheiro. Mas sempre com os Estados Unidos como nas costas, não é? A cuidar do que se estava a fazer. Isto para chegar a Putin, e já vais perceber porque é que eu estou a dizer isto. E eu faço sempre a mesma pergunta, que é, e depois vou chegar ao Irão, porque eu quero ir até ao Irão, está bem? Portanto, vamos dar uma volta a tudo. Irás ao Irão. E isto leva-me a questionar qual é o controle que nós fazemos do dinheiro público. Por exemplo, eu fiquei espantada por saber que o dinheiro para a ciência, que é o do Horizonte Europe, portanto, Horizonte Europa, um, sabes quem é que é o principal país que absorve o dinheiro para a investigação? Não é a União Europeia. Nenhum país da União Europeia. É Israel. Hum? Pois. É o país que mais dinheiro absorve. Eles têm direito, diversos países têm direito, países terceiros têm direito a concorrer. Eu não tenho nada contra Israel, tenho tudo contra Israel desde o momento em que nós assistimos a isto, que estamos a assistir. Portanto, se por um lado Netanyahu diz que quer vingar o que aconteceu às crianças deles e aos atentados que se fez em outubro acho que é um ano e meio, nunca sei bem quando é que foi, e que foi uma coisa horrível que Sim, o sim. Hamas fez. Neste momento estamos a falar de um país inteiro que está a desaparecer, mas que está-se a criar mais ódios. Portanto, o que vier a seguir é Será pior. pior. Isto era uma coisa, portanto, esse questionamento sobre o dinheiro. Em relação a Trump e Putin, e o Putin está-se a marimbar. Vamos lá ser honestos. O Putin está-se a marimbar para isto tudo. Ele faz o que quer e bem entende, porque ele sabe que o Trump é um puto mal educado, mas que é um homem perigoso, que diz o que algum tipo de pessoas gosta de ouvir, que é vamos ser contra tudo, não Pois, é? o Em isto é o especial, que é um exatamente. populista. E o que é que tu achas também, falando, como já falaste Não sei o que é que eu escrevi aqui, mas foi de, por tua causa. tinha essa coisa, andas sempre De- todos, a culpa é sempre minha. eu não sei o que é que eu escrevi. Deixa Luías. Não, não, antes disso, hum, eu vou descobrir o que é que eu escrevi aqui. O que é que tu achas a propósito disso? Tu acabaste de dizer que o maior financiado, que é Israel, com o programa Horizon Sim, Europe. Europe. É, eh, é o programa da ciência. o que é que tu achas daquela? O que é que eu acho? Sei o que é que tu achas, mas pronto, mas. Ora, aquela agora do Trump a cortar o financiamento de Harvard e a querer impedir a matrícula de estudantes estrangeiros. Vamos lá ver, isso não é novidade. Eu sei que não é novidade, mas agora, Ah, agora até os estrangeiros que lá estão não só querem impedir o ingresso de novos, como querem expulsar os que já lá estão. sim, Sara, mas vamos olhar para o que se passa na União Europeia. Quer dizer, o que está a passar nos Estados Unidos é gravíssimo, mas já se passou na União Europeia há anos. E continua. O caso, por exemplo, da Hungria, que transformou todas as universidades, todas, não há nenhuma universidade que não seja fundação. Pois.
Todas as universidades húngaras são fundações. Ou seja, o seu estatuto é de fundação. Qual é o problema de ser uma fundação? Não tem autonomia. Não são eleitos. Eles são nomeados pelo Estado. Pois, exato, não tem Quem é autonomia. o Estado ali? É o Orban. Exatamente. E portanto, Eu não sabia, sabes, às vezes as notícias dão aquilo que é mais sensacionalista, não, nós na mais. Europa temos muita porcaria, temos. E se calhar não limpamos primeiro a casa e vamos ver a casa do vizinho. Agora, repara, Mas como é que é possível um país que faz parte da União todas. Europeia? Mas para Portugal também tem o mesmo sistema. Portugal tem um sistema que é, e Espanha tem, outros países europeus têm. Tu podes escolher ser universidade pública, como é o nosso caso, ou ser uma fundação. Qual é a diferença? No caso do nosso caso, ambas são públicas, só que no caso de ser uma fundação, o regime é outro, portanto, até há outro tipo de investimento, mas também outro tipo de prestação de contas. E é mais fácil já agora despedir as pessoas quando é uma fundação. No caso, mas também é mais competitivo, no caso do Porto. O caso, por exemplo, da Universidade de Madeira é uma universidade pública, portanto, é eleita, o senhor reitor é eleito, os outros também são eleitos, mas aqui há um Conselho Geral, enquanto que a Fundação, como o próprio nome indica, tem um conselho que gera aquilo, portanto, e as regras são mesmo muito diferentes e há dinheiro privado investido ali, nomeadamente de empresas. Portanto, e se pôs essa dúvida há uns anos atrás, se a Universidade de Madeira queria ou não queria ser uma fundação. Ainda bem que não fomos. Mas já ouvi novamente a começar essa história. O caso da Hungria é mesmo um sistema musculado. E é um sistema que toda a gente via e estava à vista. O que é que se lembraram de fazer? Lembraram-se de quê? De penalizar com fundos europeus a União Europeia, a Hungria. E isto é o que é que levou? Às pessoas de odiarem ainda mais a União Europeia. Portanto, Mas se fosse está assim tudo também, se for errado. assim também a sanção não tem. Não, Mas a sanção a sanção não só pode ser cria ao ódio. povo, a sanção tem que ser feita de outra maneira e não Pois. pode ser com fundos estruturais, porque os fundos estruturais têm uma função que é o desenvolvimento das regiões. Podiam ter feito com outra coisa, porque os fundos não é desenvolvimento. Ainda conseguimos ter boas relações, penso eu, com universidades húngaras. Nós trabalhamos muito com a Universidade de Sopron. Já agora, Sopron é uma cidade pequenita que te fica Na na fronteira. fronteira, tomei a gaga, desculpa, com a Áustria, e que foi-lhes dada a possibilidade de decidirem se queriam ser austríacos ou húngaros. E eles decidiram ser húngaros. Apesar de trabalharem quase todos em Áustria, todos os dias atravessam milhares de Uhum, pessoas para irem trabalhar para a Áustria. Então é considerado a cidade mais patriótica da Hungria. Porque eles tinham mesmo a possibilidade de terem-se uhum. passado. Pronto. Foi mesmo uma escolha, não foi Foi uma uma escolha imposição. deles, foi uma escolha deles. Houve mesmo um referendo. Mas pronto, para te dizer isso, que Para falando agora, amenizando um pouco estas podemos ir ao situações. Irão, vamos ao Ah, Irão. tu querias ir ao Irão? Iríamos. Sim. Vamos ao E queria Irão. discutir isso contigo um bocadinho. Eu ontem fiz um post sobre uma notícia. Não sei se lembras daquela moça que foi espancada Sim. pela polícia iraniana, a polícia de moral, até à morte, porque Uhum. tinha uma Uma mancha do mecha de cabelo, cabelo, não não é é? parecido. É mancha, não é mancha, uma mancha de cabelo. Uma mecha. Uma mancha. Tinha um diospiro de cabelo a Sim, aparecer. ficou fora do véu, do chamado hijab. Há também quem diga hijab, mas é hijab que se pronuncia. E então o Conselho de Estado decidiu que deixa de ser obrigatório as mulheres usarem o véu islâmico, o hijab, porque existem diversos tipos de véu, aquele cobre apenas o cabelo, portanto não cobre o rosto. E eu fiz esse post e disse que, ainda bem, uma boa notícia. Portanto, é honrar, digamos assim, quem já morreu por causa do direito a usar o véu, a não usar o véu. E eu fui uma delas, porque quando tive que ir para o Irão, queria-me obrigar a usar o véu e eu recusei a usar o véu, disse que não usava o véu. Bom, mas independentemente disso, eu considero que é uma liberdade. A mulher deve escolher se quer ou não quer usar o véu. E a intolerância é tão grande que houve alguém que disse logo: não, ninguém usa véu nenhum. E pensei assim: como é que alguém pode achar que dizer usa o véu ou não usa o véu Uhum. não é a mesma posição? Exatamente, com o mesmo tom de imposição. Não pode. É uma escolha, é um direito, é uma liberdade. É uma É liberdade, uma não é? liberdade. É tal como aqui como. Mas Isto achas que pode é um bom comparar. sinal, não é? Mas diz. Se é um bom sinal, se é uma hipocrisia, se é um cinismo, se é um. Como é que depois de se matar uma jovem? E quantas foram E presas? quantas terão morrido e que ninguém sabe? Sim, sim. E quantas terão morrido à lei de honra e de dignidade familiar, não sei quê, porque arranjaram um namorado ou pintaram as unhas, também já aconteceu. Eu lembro-me quando era adolescente de um caso de um marido que cortou os dedos à mulher porque a mulher tinha pintado as unhas. Credo. Verdade.
Andarão por aqui uns quantos que até se calhar gostariam que isso acontecesse, mas felizmente nascemos num país livre democrático, em que as mulheres, pronto, já se começam a impor. Hoje temos que amenizar aqui um bocadinho. Hoje viemos não combinadas, mas nem de propósito, as duas de vermelho, com sapatinho branco. Depois vão ver nas nossas redes a fotografia tirada by João Posso pôr na Pestrelo. minha? Podes pôr na tua, identifica-me que eu depois ponho no meu. Ah, então espera. Autorizo para o meu. Não foi de propósito, portanto, aparecemos duas saluias, só falta cantar Oh, Divino Espírito Eu vou dizer que tem Santo. havido uns problemas com salões lá para as tuas áreas, não A é? saluia já é em todo o lado, não é? Saluias, neste momento, Não, não, mas estou a dizer mesmo na tua sim, não, zona. problemas, problemas, houve, por visto, foi em Santana que desapareceram os carapuços das saluias. Não foi nos Chama-se. Canhas. Não, os ganhos ainda apareceu. Ah, Ou seja, desapareceu em desapareceu em Santana. Santa, na Santa do Português. Desapareceu ali Sim, aquele carapuço que as saluias é usam, muito bonito. que é em ouro. Uh, Que limpeza. Deve pesar, eu nunca fui saluia, mas deve pesar, não sei. A Judite deve saber disso, que ela que faz os cabelos, que aquelas tranças de 4 e de 5 e de 6 e não sei o quê, parece as faixas de Fazer rodagem uma dos Estados trança que te Unidos. ajude. E então, e depois? E, e então, os carapuços das saluias, eles chamam-os coroas, mas não se chamam coroas, chamam-se mesmo carapuços. Desapareceram de Santana e apareceram em cima do muro nos Canhas. Strange, isto é um caso para Sherlock Holmes. Será que emprestaram de uma E brocade? apareceram numa. Não, não, e apareceram em cima do muro. Do muro? De um muro, de uma estrada. Assim, como eu vou para ali, não é nada comigo. Se calhar Hum? vocês foram para aí. Olha, mas vai lá que houve gente honesta que não levou. Os canheiros geralmente são gente honesta. Tirando aqueles que não são, a maioria são. Tirando os que não são, são todos. Eu por acaso gosto dos canhas, aquilo é fresquinho e tudo. Eu gosto dos canheiros, aliás, eu sou 80% canheira. Cá para mim fez Este- tudo. eu quero lá saber. Eu já tenho tanto carapuço para me enfiar, queria lá saber mais um carapuço. É por- Aliás, tu lembras-te. Sabes que eu estive a ver hoje? Apareceu-me no meu feed. Memórias do nosso primeiro programa. E era um programa Mas muito. das abelhas ou Não, da não, primeira mão? de Ah, primeira mão. sim. E era um programa assim mais cinzento, não era tão vermelho, nem era tão alegre. Isto tudo para dizer o que é que me esqueci. Estavas a dizer que foste ver o nosso primeiro programa e não sei o que é que aconteceu. E este realmente é muito mais colorido, sente-se uma energia diferente e tenho muito mais prazer em fazer um programa onde posso ser eu sem. Eram programas com naturezas diferentes, não é? Os outros nós tínhamos que, no outro programa tínhamos que avaliar. Aqui nós dizemos o que pensamos sem se pensar de forma muito Não sistemática era bem isto essa que eu ia dizer, só que avaliação. esta, Sim, mas recua, estás aí bem. esta Isto é cena aquele momento em que estás aí bem. aquela cena do perimenopausa, sabes? Que começa aí aos 44, 45, que dá aquelas brancas de repente. Ah, isso é bom sinal. É bom sinal, Ah, não estás a dizer é? que precisas dormir. Aham. Ah, O que é que ia dizer? Varreu-se-me completamente. Isto em direto, então, vem mesmo a calhar. faz mal, faz parte da gente já se esquecer de alguma coisa. E, Estou aqui a e pôr red, vou pôr red, nós somos as red hoje. Women in Red, com Red chanata Wington podia branca. ser. Women in Red com. Já te lembro. Graças a Deus, Ias já me falar lembro. de qualquer coisa Stop branca. coming back to me now. Conta, conta, o que é que foi? Espera, já me esqueci outra vez. Ah, bom, então vou eu continuar. Não, Ah, agora estava a brincar. eu queria continuar com os vermelhos, porque eu queria passar ao Pedro Nuno Santos, mas diz lá, Bem, mas lembra-te deixa lá. só, que eu lembro-me nesse programa, eu ensinava, tinha uma pequena rubriquita que era ensinar a falar quem era. E vocês já tinham aprendido pelo menos até ao 5 O que é que era o 5? Eu não sei. a falar, a dizer de 1 a 5 em quem era. Tenho a certeza que já te esqueceste, precisas fazer a revisão da É matéria. capaz. Um, dois, O três, 2 está igual. quatro, 5. Vai, diz Cinco. lá, 5. Cinco. 5. Bem, não posso dizer 5 porque sou Não é professora. 5. Tu começas a dizer com o 5. Isso é mentira. 5. Temos Bom, que mas chamar, tem que falar em chamar. 5, em Então, 5, bem, não tem nada a ver com o sangue, está bem? Eu queria voltar atrás quando estávamos a falar dos vermelhos e havemos de aprender a falar canheiro, ou não, ou não. Da admissão de Pedro Nuno Santos, agora, ele já se tinha admitido na noite das desculpa, eleições. o Pedro Nuno Santos até ainda podia ser vermelho, mas aqui na Madeira é um verde ranho, a coisa mais É, esquisita. Pedro Nuno Santos? Não, o Pedro Nuno Santos pode ser vermelho, mas aqui na Madeira, o PS, se reparares naqueles cartazes, aquele é um verde ranho. Aquele é um Ai, verde. meu Deus do céu. Desculpa! Aquele é um verde ranho que não sei quantos Então, tons, 2JPP é verde quê? É verde alface, queres ver? Não, esse é verde bucho de barata quando passa debaixo do solo do sapato. Bem, vamos para o Pedro Nuno Santos.
Portanto, estava eu a dizer que Pedro Nuno Santos teve uma atitude muito digna agora no fim de semana, não é? Portanto, além de se ter demitido, hum, passou o testemunho, portanto, isto não está disponível para continuar e que não se vai candidatar, o que é digno de um homem com caráter. Hum, e parece que o senhor que segue então será o José Luís Carneiro, para quem tenha maior consideração, trabalhei com ele na área da imigração, precisamente. Portanto, eu na área dos fundos para a migração e ele quando era secretário de Estado, das comunidades. Então, será que é desta que a Liliana volta à política ativa no Não, a PS? Liliana tem mais que fazer a partir de agora, portanto, a Liliana tem outros objetivos neste momento. Isto é como tudo, Sara. Eu fui afastada em 2019, literalmente afastada, e portanto, há um dia que a gente perde a pachorra e a paciência, e estou nessa fase. Mas isso Portanto, passa, eu também já passei por não, isso. não passa, eu estou mesmo já sempre sem pachorra e sem paciência, e tenho mais que faça, e portanto, se é política, é andarem a dizer mal uns dos outros, e portanto, chega para Mas mim. é, o problema é Não, que. não devia ser, Mas é. porque nós temos todos competências muito diferentes e que podíamos ajudar bastante a nossa região e o nosso país. As pessoas não fazem melhor porque não querem. Tenho pena já de ver uma série de nomes para câmaras municipais, por parte do PSD, algumas que mostram claramente a incapacidade de se regenerar e de que buscar pessoas que têm o seu mérito, mas já estão fora de prazo, fora de prazo no sentido de já Uhum. tiveram o seu espaço. Mas isso para mim, a mim parece-me que é por incompetência de alguns, portanto, dos jovens turcos, não é? Como dizem eles. Young Turks, be free tonight. Não se faz essa passagem, estás a Sim, perceber? mas voltando ainda ao PS, tu sabes que é muito querido o PS, para chincalhar naturalmente. Aqui, Não sei, não digas isso. O PS é fundamental. aqui na Madeira, não aconteceu isso. Nós temos um líder que diz que não se recandidatará, mas não se demitiu. Ou seja, ele continua a ser o líder, até para sair provavelmente em grande, com um dispositivo de fotografias com uma música de Vangelis atrás e uma Olha que tu lágrima no canto do também, olha que tu olho também. de Cafofo e sua bela Marlene, e sair os dois triunfalmente pela sala fora, coisa que Pedro Nuno Santos prescindiu. Pronto, acredito que será assim. Não, deixa-me dizer que eu conheço mal e conheci mal o Pedro Nuno Santos. Eu já te vou identificar. Portanto, conheço mal o Pedro Nuno Santos, conheço coisas de circunstância, de quando ainda o José Seguro era o presidente, ou o secretário de Estado, credo, o secretário-geral do Secretário-Geral. PS, por quem tenho muita estima e espero que António José Seguro siga em frente e vá como candidato à Assembleia da República, tal como espero que o PS apoie de forma inequívoca o António José Seguro. É um homem muito sério, é um homem muito capaz, que foi cilindrado pelo seu próprio partido. Porque mesmo tendo perdido para António Costa, e estamos a falar de uma competição, foram os primários, que foi limpo, foi um jogo limpo, mas nunca deveria ter sido afastado como foi na sua totalidade. Não sei se foi por ele, se foi por outros, mas sei que deixou de participar. Eclipse-se. Eclipsou-se, mas é um homem muito sério, um homem que tem o país no coração e só isso já é meio caminho andado. Aqui na Madeira, não sei te explicar bem o que é que vai acontecer. Eu não estou a ver, Vou aguardar para não ver. estou a ver bem como é que vão ser as autárquicas. O partido está muito desmobilizado e Mas sabes que se nota, mesmo na Assembleia, essa onde eu estou, desmobilização. lá no meu cantinho, nota-se, não diria uma desmobilização, mas quase um esforço em participar. E então o líder praticamente não tem aberto a boca. Sim, mas a mim o que me parece é que se Paulo Cafofo quer fazer um último gesto de líder, né, deveria chamar-nos a todos para as autárquicas. Não estou a dizer isto ou aquele ser candidato, não é isso que estou a dizer. É ser capaz de nos chamar a todos para. Fazê-lo, se não fez até agora, não vai ser agora que vai Mas é isso que eu fazê-lo. estou a dizer. Seria o seu único ato como verdadeiro líder. O único e o último. Eu espero que seja o último. Vamos ver, aguardemos para ver, porque sabes que há políticos lapa. Mas estás alapados. Pois, eu também não gosto de lapas, portanto, tudo bem. Eu gosto de lapas, então Não. aquelas pretinhas e A com. minha mãe comia aquilo cru e não gosto Não, não, nada. não, bolsas, aquilo com as anteninhas ainda a mexer na língua, não. Não, não gosto. Mas aquelas pretinhas, não, não, não sou racista, eu também como as branquinhas, mas as pretinhas são tão boas. Mas seja como for, as lapas são, Olha, quando é que tu me são convidas para ir ao úteis. Machico para comer uma dose de lapas? Não é alma chica, é Eu disse é machique. Machico. Deste alma É chique. Machico. Eu acho que ouvi alma chique. É Machico.
Ok. E não digo ao Machique, digo Fica já aqui, A Santana, fica a já São combinado. Maré Alta do sábado 8. Deste sábado. Não, do sábado 8 não. Sábado próximo, está feito. Por acaso não posso, mas a gente depois trata disso. Está bem. Vai, os ouvintes, Para a Deus, até semana. para a semana.